Você já parou para pensar no quanto estamos acostumados a segurar coisas que Deus nunca pediu para a gente carregar? Fardos que nos esmagam aos poucos, ansiedade, culpa, medo do futuro, exaustão mental e espiritual. A verdade é que muitas vezes estamos tentando ser fortes, quando na verdade o verdadeiro ato de fé é soltar, entregar, confiar. E talvez o que está te faltando hoje não seja força, mas liberdade. A liberdade que vem quando você entende que o descanso em Jesus é mais do que um alívio momentâneo. É um estilo de vida. E aqui vai uma provocação que pode virar sua chave. O que você está carregando que já devia ter sido deixado nas mãos dele? Neste vídeo, a gente vai caminhar juntos por um caminho de alívio, paz interior e transformação real. Vamos falar sobre como a oração, a fé e o simples ato de confiar em Deus pode mudar a sua história. Não com frases prontas, mas com direção prática, bíblica e cheia de esperança. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa soltar esse peso também. Pode ser a palavra que transforma uma vida hoje. E agora vem a parte mais importante. Senhor, hoje eu entrego o que nunca foi meu para carregar. Escreve isso nos comentários agora mesmo. Declare isso como uma atitude de fé. Não para mim, para você. Para Deus, tem coisa que pesa não é só no corpo, é na alma. E muitas vezes a gente vai levando, fingindo que dá conta, quando no fundo está exausto, quebrado por dentro. Mas sabe o que é mais impressionante? Deus nunca pediu para você carregar tudo isso sozinho. Pelo contrário, Ele está te chamando para fazer justamente o oposto. Entregar os fardos a Ele. Esse convite não é frágil, não é uma sugestão. É um chamado divino, um ato de amor de um pai que sabe o quanto dói tentar segurar tudo no peito. E quando a gente aceita esse convite, algo sobrenatural acontece. A alma respira, o coração se alivia, a mente encontra clareza. Confiar em Deus nesse processo é como soltar uma mochila de pedras que você nem sabia o quanto te impedia de caminhar. Mas vamos ser honestos. Entregar de verdade não é fácil. A gente quer ter o controle. A gente acha que se não estiver no comando, tudo vai desmoronar. Só que é aí que entra a fé. A confiança de que Deus vê além do que você enxerga. Ele sabe o final da história. Esse passo de entrega é libertador. Não significa ser passivo ou negligente com a vida. Significa reconhecer que o seu limite já chegou e que existe um Deus disposto a pegar esse peso no colo e te oferecer o que o mundo não dá. Descanso em Jesus. Quer uma dica prática? Reserve 10 minutos hoje. Pegue um papel e escreva tudo o que está te sobrecarregando. Ansiedade, dívidas, relacionamentos, frustrações. Depois, ore com sinceridade e diga: Senhor, hoje eu deixo isso nas tuas mãos. Esse pequeno gesto pode ser o início de um caminho de cura. Entregar não é perder, é ganhar uma paz interior que vai muito além da lógica. E essa entrega é só o começo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já ouviu esse versículo? Pode parecer simples à primeira vista, mas ele carrega uma profundidade capaz de transformar até os dias mais escuros. Jesus não está chamando só os certinhos ou os que estão bem. Ele está chamando os cansados, os que estão lutando para levantar da cama, os que choram no banho para ninguém ver, os que estão tentando, mas não sabem mais como seguir. Esse chamado é direto. Ele não impõe condições, não cobra currículo espiritual. Ele apenas diz: vem. E ao aceitar esse convite, você não recebe um sermão, você recebe descanso em Jesus. Não é aquele descanso de final de semana, sabe? É um descanso profundo que invade a alma e acalma até os pensamentos mais acelerados.
Jesus fala sobre um jugo leve. Na época, jugo era uma peça de madeira que unia dois bois para que eles caminhassem juntos e repartissem o peso. O que ele está dizendo é: ei, deixa eu andar com você, deixa eu carregar isso junto. Ele não promete ausência de dificuldades, mas garante que com ele o peso se torna suportável. Agora pensa comigo. Quantas vezes a gente se obriga a ser forte quando, na verdade, a maior força está em permitir que Jesus nos sustente? A fé, nesse cuidado, muda tudo. Caminhar com Jesus é aprender a viver de um jeito mais leve, mais presente, mais conectado com o que realmente importa. Quer aplicar isso na prática? Toda vez que algo te deixar inquieto, feche os olhos por um minuto. Respira fundo e diga: Jesus, caminha comigo nisso. Pode parecer pequeno, mas esse tipo de oração sincera abre espaço para um relacionamento real com Deus. E com o tempo, você começa a perceber que Ele está presente em cada detalhe. Confiar em Deus é a chave que destranca o descanso da alma. E esse descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando você entende que não está mais sozinho na caminhada. A ansiedade, quando chega, não bate na porta, ela invade. E quando a gente percebe, já está com o peito apertado, a cabeça a mil e aquele nó no estômago que parece que nunca vai embora. Mas olha o que Deus diz em 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é parte da ansiedade, não é só aquela que você acha que ele vai dar conta, é toda. Esse versículo é um lembrete direto do coração de Deus. Você não foi criado para carregar tudo isso. E o mais bonito, ele não se irrita com suas preocupações. Ele se importa, cada detalhe, desde aquele boleto atrasado até o medo que você nunca compartilhou com ninguém. Ele tem cuidado de você. Mas vamos ser reais? Lançar a ansiedade não é como tirar o lixo. E pronto, acabou. É um exercício diário. Às vezes você entrega de manhã e à tarde já pegou de volta. E tudo bem. Deus conhece nossas limitações. O importante é não parar de tentar. A cada pensamento ansioso, a cada aperto no peito, respire fundo e diga: Deus, isso aqui é teu. Tem uma coisa que ajuda muito: escrever. Anote suas maiores ansiedades, nomeie elas e depois escreva ao lado: entregue a Deus. Faça disso um hábito. Vai perceber que com o tempo essas palavras deixam de ser apenas escritas e viram uma convicção dentro de você. Confiar em Deus nesse processo é como abrir as janelas de um quarto abafado. O ar entra, a luz invade e o ambiente muda. A ansiedade pode não desaparecer de uma vez, mas ela perde a força quando você entende que tem um pai cuidando de cada detalhe. Lembra disso. Se não está nas suas mãos, está no lugar errado. A paz interior não vem do controle, mas da confiança. E o primeiro passo para essa liberdade começa com um gesto: entregar os fardos a Deus, inclusive os invisíveis, como a ansiedade. Quantas vezes a gente já se pegou tentando resolver tudo sozinho antes de sequer lembrar de orar? É como se a oração fosse o plano B, quando na verdade ela deveria ser o ponto de partida. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos dá um mapa claro. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graças. Olha que poderoso: oração, súplica e gratidão. 3 ingredientes simples que, quando combinados, têm o poder de trocar a aflição pela paz interior, aquela que excede todo entendimento. É o tipo de paz que não faz sentido humano, mas faz todo o sentido espiritual. É você olhando ao redor e pensando não mudou nada, e ao mesmo tempo sentindo que está tudo bem. Mas vamos traduzir isso para a vida real? Oração é a conversa, súplica é o desabafo e gratidão é o ponto de virada. Porque quando a gente agradece,
Mesmo sem ter recebido ainda, a gente mostra que confia em Deus, que acredita no cuidado dele antes mesmo de ver o resultado. Quer começar a viver isso na prática? Crie um caderno da paz. Isso mesmo. Escreva nele todos os dias 3 coisas que você quer apresentar a Deus em oração, uma súplica sincera e 3 motivos de gratidão. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, agradecer pelo café quente ou por um sorriso no meio de um dia difícil já muda tudo. A gratidão muda o foco. Tira o zoom do problema e coloca a lente no cuidado divino. E isso fortalece a fé, porque te faz lembrar do que Deus já fez e te dá coragem para crer no que Ele ainda vai fazer. O coração que agradece é o coração que descansa. Entregar os fardos a Deus não é só um gesto simbólico, é um estilo de vida construído com prática diária de confiança e gratidão. E quanto mais você pratica, mais leve tudo fica. A verdade é que a gente tem mania de confiar, mas só até certo ponto. É como se disséssemos: Deus, eu confio, mas se o Senhor demorar, eu dou um jeito. Só que Provérbios 3, 5, 6 vai direto ao ponto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É ou não é uma baita confrontação? Porque confiar de todo o coração significa abrir mão do controle. Significa admitir que você não tem todas as respostas e que está tudo bem com isso. É entender que a sua lógica, por mais bem intencionada que seja, é limitada. E que o caminho mais seguro é caminhar guiado por quem enxerga além das esquinas da vida. A nossa vontade natural é tentar prever, antecipar, resolver. Mas confiar em Deus é como atravessar uma ponte na neblina. Você não vê o outro lado, mas sabe que ela sustenta. E quanto mais você caminha, mais claro tudo vai ficando. Para viver isso de forma prática, tente começar o dia com uma oração simples, mas ousada. Senhor, hoje eu escolho não confiar apenas na minha lógica. Dirige meus passos. Depois disso, ao longo do dia, toda vez que surgir uma dúvida, um medo ou uma ansiedade, repita: não no meu entendimento, no teu. É desse tipo de entrega que vem a paz interior. Aquela que não depende do que está acontecendo, mas de quem está conduzindo. Quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, do boleto à decisão profissional, do amor à saúde emocional, Ele se encarrega de endireitar suas veredas. E vamos ser sinceros, o caminho dele é sempre melhor, mesmo quando parece fora da rota. A jornada da fé não é sobre ver tudo claro, é sobre confiar mesmo quando nada faz sentido. É nesse lugar de rendição que você descobre que os planos de Deus são mais altos e mais seguros do que qualquer plano que você poderia fazer com suas próprias forças. Tem momentos em que a vida parece um peso que vai nos esmagar. São tantas responsabilidades, medos, incertezas, cobranças, que parece que estamos tentando remar contra uma maré infinita. Mas aí vem o Salmo 55, 22, como um sopro de alívio. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Olha que promessão! Não é um talvez, não é um quem sabe. É uma garantia divina. Deus não quer que você só compartilhe os fardos com Ele. Ele quer que você jogue fora, lance mesmo, como quem arremessa uma pedra pesada no mar e nunca mais vai buscá-la. E sabe por quê? Porque Ele prometeu sustentar. E quando Deus sustenta, não tem abalo que derrube. Mas atenção, sustentar não significa que os problemas vão desaparecer. Significa que você não vai cair. Significa que mesmo nos dias nublados, existe uma mão firme te segurando. E essa mão é a mão do Criador do Universo, que te conhece pelo nome. Quer uma dica prática? Pegue esse versículo e escreva num post-it. Cola na geladeira, no espelho do banheiro, no volante do carro, onde você ver todo dia.
E toda vez que um pensamento ansioso bater, você lê em voz alta e declara: Senhor, esse cuidado agora é teu. Esse exercício de fé simples, mas intencional, vai te lembrar que não precisa ser forte o tempo todo. Só precisa aprender a confiar em Deus de verdade. É assim que a paz interior começa a nascer. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o alívio não vem das circunstâncias se resolverem, mas da certeza de que você não está mais tentando carregar sozinho o que nunca foi seu para carregar. Entregar os fardos a Deus é mais do que um gesto espiritual bonito. É sobrevivência emocional. É reconhecer que enquanto você tenta sustentar tudo, você mal respira. Mas quando você decide lançar, Ele decide sustentar. E esse acordo divino muda tudo. Quantas vezes a gente se vê preso no era para ter sido? No se eu tivesse feito diferente? Ou no isso nunca vai mudar? O passado tem esse poder traiçoeiro, nos encantar com memórias boas ou nos paralisar com as ruins. Mas aí, Isaías 43, 18, 19, vem com um tapa de amor santo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Isso aqui é Deus dizendo, eu não moro no ontem. Enquanto a gente insiste em viver de lembranças, Deus está preparando novidade. Só que para ver o novo, você precisa largar o velho. E olha, esse largar não é só sobre esquecer. É sobre entregar os fardos a Deus. Fardos de culpa, arrependimento, medo de repetir erros, orgulho de conquistas passadas. O que passou, passou, e Ele está fazendo algo novo agora. Só que tem um detalhe importante. Deus pergunta, porventura, não o percebeis? Ou seja, o novo já começou, mas nem todo mundo percebe. Sabe por quê? Porque muitos estão olhando para trás. É como tentar dirigir olhando só pelo retrovisor. Não dá. Você precisa se virar para frente. Quer trazer isso para a vida real? Faça esse exercício. Pegue uma folha e escreva coisas que preciso deixar no passado. Escreva mesmo. Não edita, não ameniza. Depois, rasgue, jogue fora e ore dizendo, Senhor, me ajuda a ver o novo que o Senhor está fazendo. Porque sim, Ele faz caminho no deserto e rios no ermo. Isso significa que mesmo onde parece seco, estéril, impossível, Deus ainda age. Ele ainda planta esperança, ainda irriga sonhos, mas você precisa estar disposto a soltar o que já foi, para viver o que ainda pode ser, confiar em Deus aqui. É dar um passo mesmo sem ver o chão. É dizer amém, porque ainda nem começou, porque você sabe quem está conduzindo. É deixar que o passado seja apenas uma lição, não uma prisão. Porque a liberdade verdadeira não é só viver sem correntes, é viver com os olhos no que Deus está criando hoje. Se tem um versículo que deveria estar estampado na parede de todo o quarto, é esse aqui. Se alguém está em Cristo, nova a criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por quê? Porque a gente tem a péssima mania de se definir pelos erros do passado, pelos rótulos que os outros colocaram, ou pelas cicatrizes que ainda doem. Mas em Cristo, tudo isso muda. Não é maquiagem espiritual, não é reforma de fachada, é transformação radical. Não é uma nova versão sua, é uma nova criação. É como se Deus dissesse, eu não estou aqui para melhorar o que era velho, estou aqui para fazer de novo, do zero. Essa nova criatura não nasce de esforço humano, mas de uma decisão, se render. É nesse lugar de rendição que você descobre que entregar os fardos a Deus é o primeiro passo para viver com identidade restaurada. E não importa se ontem você caiu, se hoje ainda está confuso ou se o amanhã parece distante. Se você está em Cristo, você já é novo. Mas atenção, ser nova criatura não significa perfeição instantânea. Significa que agora você tem uma nova direção, que a culpa já não comanda,
que o passado perdeu a chave do teu futuro, que a fé te conduz por um caminho de crescimento constante. Quer tornar isso real? Comece a declarar quem você é em Cristo. Em vez de dizer, sou ansioso, diga, estou ansioso, mas sou filho amado em transformação. Em vez de repetir, eu nunca mudo, declare, estou sendo moldado dia após dia pelo Espírito Santo. O que você repete sobre si mesmo tem poder. Alinhe sua boca com a verdade de Deus. Aos poucos, você vai perceber que a paz interior cresce, que as amarras vão caindo, que os velhos hábitos perdem a força. Porque quem caminha como nova criatura não vive mais pela condenação, mas pela graça. E onde há graça, há liberdade. E sabe o que é mais bonito? Você começa a olhar para o mundo diferente. Seus olhos mudam. Sua forma de amar muda. Porque agora você carrega dentro de si o reflexo do próprio Cristo. Sabe aquele momento em que parece que você deu 2 passos para frente e 3 para trás? Em que você sente que já deveria estar mais à frente na fé, na vida, nas metas? Paulo, o apóstolo que escreveu boa parte do Novo Testamento, também passou por isso. E ainda assim ele disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esse é o Espírito. A caminhada com Deus não é sobre ter um passado impecável, é sobre não parar no caminho. Paulo sabia que não tinha chegado lá ainda e está tudo bem. A vida com Deus é processo, é ciclo, é jornada. E nesse processo você vai deixar coisas para trás, mágoas, desculpas, comparações e até aquele velho eu que já não combina com a nova criatura que você está se tornando. Mas para isso, tem que haver movimento. Esquecer o que ficou para trás não é apagar da memória, é desapegar do peso. É escolher todos os dias dizer, o ontem não define meu amanhã. E isso só é possível quando você decide entregar os fardos a Deus, até os que você se acostumou a carregar. E aqui vai um ponto importante. Prosseguir exige fé. Às vezes, você vai caminhar sem vontade. Vai correr sem fôlego, vai continuar mesmo sem ver a linha de chegada. Mas sabe qual é o segredo? O alvo. Não é sucesso, perfeição ou aplauso. O alvo é Cristo. É se parecer mais com Ele, um pouco mais a cada dia. Quer colocar isso em prática? Crie um quadro de alvo espiritual. Liste 3 atitudes que te aproximam de Cristo e 3 coisas que te afastam. Olhe para essa lista toda semana. Reavalie, ajuste, cresça. Confiar em Deus nessa jornada é como caminhar à noite com uma lanterna. Você não vê o caminho todo, mas vê o suficiente para dar o próximo passo. E isso basta. A paz interior não vem de ter chegado, mas de saber que você não desistiu. E que mesmo tropeçando às vezes, você continua prosseguindo. Porque a corrida da fé não é vencida por quem chega primeiro, mas por quem não para de correr. A vida com Deus não é um sprint, é uma maratona. E convenhamos, nem sempre é fácil manter o ritmo. Tem dia que parece que a gente vai voando, cheio de fé e esperança. E tem dia que mal dá para levantar da cama. Mas olha o que Hebreus 12, 1-2 nos ensina. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é só correr, é correr com perseverança, é manter o foco mesmo quando o cenário não ajuda. E para isso, tem 2 atitudes que o texto deixa claras. Deixar os pesos e o pecado, e manter os olhos fixos em Jesus. Tem peso que não é pecado, mas atrasa. Tem coisa que não é errada, mas não te leva a lugar nenhum. E se você quer avançar na corrida da fé, vai ter que aprender a soltar bagagem, desapegar de culpas antigas, de relações que te puxam para trás, de hábitos que drenam sua energia espiritual. É hora de entregar os fardos a Deus.
Todos, até aqueles que você acha que ainda dá para aguentar. E sabe qual é o segredo da perseverança? O foco. Você já viu um corredor olímpico correndo, olhando para os lados? Não. Ele olha para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. É Ele quem começou a boa obra em nós e é Ele quem vai completá-la. Confiar em Deus é continuar correndo, mesmo quando você sente que está ficando para trás. Quer trazer isso para o dia a dia? Crie um diário de progresso espiritual. Anote pequenas vitórias. Ore sobre os tropeços e, principalmente, escreva promessas bíblicas que te lembrem por que você continua. Isso vai te ajudar a manter o foco quando a mente quiser desistir. A paz interior vem quando você entende que a corrida não é para mostrar performance, é para fortalecer o coração. E você não corre sozinho. Existe uma nuvem de testemunhas torcendo por você. Pessoas que já passaram por lutas, que confiaram, que caíram, mas terminaram a corrida com honra. Você também pode. E quando o cansaço bater, porque vai bater, lembre-se, Jesus suportou a cruz olhando para a alegria que viria depois. Você também tem uma alegria te esperando lá na frente. Continua correndo. Ansiedade. Essa palavra que virou quase sinônimo de viver nos dias de hoje. É tanta coisa para resolver, tanta pressão, tanto e se, que a mente não desliga nem quando o corpo está exausto. Mas Jesus, de forma direta e acolhedora, nos diz em Mateus 6, 25, 27. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhai as aves do céu. Simples, mas poderoso. Ele está dizendo, respira, me olha, confia. Jesus não está pedindo para você ignorar os problemas, fingir que está tudo bem ou viver em negação. Ele está te convidando para uma troca. Entrega o medo, pega a paz, solta o controle, recebe descanso. O segredo está em entender que a vida é muito mais do que aquilo que nos preocupa. As aves não têm planejamento estratégico, não fazem planilha de Excel, não acumulam estoque. E ainda assim, Deus cuida de cada uma delas. Você vale muito mais. Mas a ansiedade, quando não tratada, nos convence do contrário. Faz a gente acreditar que Deus esqueceu, que Ele está atrasado ou indiferente. E é aí que a gente precisa parar, respirar fundo e lembrar, Ele está cuidando, mesmo quando eu não vejo. Quero uma prática simples e poderosa. Faça o exercício das 3 respirações conscientes. 3 vezes ao dia, pare por 60 segundos. Inspire profundamente e, ao expirar, diga em voz baixa: Deus está no controle. Isso acalma a mente e realinha o espírito com a verdade. Você vai ver como essa simples pausa pode renovar seu dia. E aqui vai um lembrete importante. Entregar os fardos a Deus inclui também a ansiedade. Não é só sobre problemas grandes, é sobre aquele pensamento repetitivo que te suga. Aquela cobrança invisível que te persegue. Aquela sensação de que você nunca está fazendo o suficiente. Tudo isso, entregue. A paz interior não chega quando tudo está resolvido. Ela chega quando você confia em Deus, mesmo no meio do caos. E isso é fé pura. É você dizer, hoje eu escolho descansar, mesmo sem entender tudo. E aos poucos, essa escolha vira hábito. E o hábito vira estilo de vida. E o estilo de vida vira testemunho vivo da graça de Deus. A gente vive num mundo que ensina a correr atrás das coisas. Dinheiro, status, segurança, reconhecimento. E olha, não é que essas coisas sejam erradas, mas quando se tornam prioridade, acabam bagunçando tudo por dentro. Por isso, Jesus vem com um conselho que é mais atual do que nunca. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha a ordem da coisa. Primeiro o reino, depois o resto. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando você coloca Deus no centro, o que antes era motivo de preocupação vira consequência da confiança.
Quando você busca a vontade de Deus acima da sua, o que você precisa começa a correr atrás de você, e não o contrário. Mas o que significa buscar o reino na prática? Não é viver trancado numa igreja 24 horas. É viver com propósito. É tomar decisões com base nos valores do céu e não só nos desejos da carne. É perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta de Deus? É entender que você não trabalha apenas por salário, mas como alguém que carrega a presença de Deus onde vai. Quer um desafio prático? Comece o dia separando os primeiros 10 minutos só para Deus. Antes de pegar o celular, antes de abrir o e-mail, antes de correr para o mundo, pare e fale com Ele. Leia um versículo, agradeça, ore. Parece pouco, mas esse hábito alinha o coração e ajusta o foco. É como calibrar a bússola antes da jornada. E é incrível como isso impacta até a maneira de lidar com a ansiedade, com os desafios e com o ritmo acelerado da vida. Porque quando o reino é prioridade, você começa a enxergar tudo com os olhos da eternidade. E isso traz paz interior, clareza e direção. É aí que você experimenta o que é confiar em Deus de verdade, sabendo que, se Ele cuida das aves, Ele vai cuidar de você. Entregar os fardos a Deus se torna mais fácil quando o seu coração está cheio dele. Porque quando o reino está em primeiro lugar, as outras coisas param de parecer tão grandes e assustadoras. E o melhor, elas são acrescentadas, sem que você precise se desesperar. Se tem um versículo que resume bem o que é viver uma fé prática e verdadeira, é esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Parece simples, né? Mas viver isso na vida real é um baita desafio. Porque entregar o caminho não é só pedir a bênção depois que você já escolheu a estrada. É dar a chave da direção antes mesmo de saber para onde vai. Entregar é dizer: Deus, guia os meus passos, e se for preciso mudar a rota, muda. Se for preciso parar, me para. É sair do banco do motorista e deixar Deus conduzir, mesmo que você não goste muito do trajeto. E aqui entra algo fundamental: confiar em Deus. Porque não dá para entregar de verdade se você não acredita que Ele sabe o que está fazendo. Agora pensa aí, quantas vezes você entregou, mas com prazo de validade? Entregou uma decisão, mas ficou checando a cada 5 minutos se Deus já respondeu. Ou então, entregou de boca, mas no coração continuou tentando resolver tudo do seu jeito. Todos nós já fizemos isso em algum momento. E é por isso que esse versículo não para na entrega. Ele continua com confia nele. Um reforço para a alma ansiosa que quer controle o tempo todo. Na prática, isso significa orar antes de agir, perguntar antes de decidir. E, quando não houver resposta clara, esperar. Porque sim, esperar também é um ato de fé. E Deus age, às vezes no silêncio, às vezes nos bastidores, mas Ele age. O mais Ele fará. Não é talvez, é certeza, mas no tempo dele, não no nosso. Se quiser começar a viver isso de forma intencional, experimente esse exercício. Escreva seus planos em um papel, literalmente. Depois, em oração, apresente cada item ao Senhor. E no fim, rasgue o papel e diga: Senhor, agora é contigo. Pode parecer simbólico, mas esse tipo de gesto reforça em você a decisão de entregar os fardos a Deus, inclusive os que vêm disfarçados de planejamento. A paz interior nasce nesse lugar, no espaço entre a entrega e a confiança. Quando
Você aprende a descansar em quem Deus é e não apenas no que Ele pode fazer. O coração acalma, a ansiedade perde força e a fé floresce. Porque quando Deus está no controle, o caminho pode até ser desconhecido, mas o destino é sempre seguro. Tem versículos que parecem fáceis de acreditar, até a vida apertar. E Romanos 8:28 é um deles. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente lê isso e pensa, será mesmo? Até essa dor? Essa perda? Essa decepção? E a resposta é sim, até isso. Não quer dizer que tudo o que acontece é bom, mas quer dizer que Deus é especialista em transformar o amargo em doce. Ele pega o que foi feito para te derrubar e usa para te fortalecer. O que era para te parar, Ele usa para te empurrar para frente. É como se Ele dissesse, me dá esse caos e observa o que eu posso fazer com ele. Mas esse sabemos de Paulo não é uma informação de livro, é experiência. Ele foi preso, perseguido, passou fome, naufrágio, abandono e ainda assim disse, tudo coopera. E o segredo está aqui, para os que amam a Deus. Isso quer dizer que quando você escolhe amar, confiar, obedecer, mesmo no escuro, Deus pega todas as peças soltas da sua vida e monta um propósito eterno. Quer um exemplo prático? Lembra de José no Egito? Traído pelos irmãos, vendido, preso, injustamente. Anos de silêncio, mas no fim ele pôde olhar para trás e dizer, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso é confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Para aplicar no seu dia a dia, faça o diário do propósito oculto. Anote situações difíceis que você está enfrentando agora. Depois, deixe espaço para no futuro escrever como Deus usou aquilo para gerar algo bom. Isso vai te treinar a ver com os olhos da fé, mesmo quando ainda não dá para entender. Porque às vezes, entregar os fardos a Deus significa também entregar as perguntas sem resposta. É dizer, eu não entendo, mas eu confio. E essa postura de fé vai abrindo espaço para a paz interior crescer, mesmo no meio do furacão. É como se Deus dissesse, você ainda não viu o fim da história, e quando você ver, vai entender que tudo, absolutamente tudo, cooperou para o seu bem. Tem dias em que tudo parece fora de lugar. A cabeça confusa, o coração apertado, e aquele pensamento martelando, será que Deus realmente tem um plano para mim? E é exatamente nesses momentos que Jeremias 29:11 se torna um farol na escuridão. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha o detalhe importante, eu bem sei. Às vezes você não sabe, às vezes tudo que você vê é neblina, estrada fechada, silêncio, mas Deus sabe, e isso basta. Porque o plano dele não é um improviso de última hora, não é um remendo das circunstâncias. É um projeto detalhado, pensado com amor, conduzido com propósito. Mas vamos ser honestos. Esperar esse plano se desenrolar exige algo difícil. Confiar em Deus sem ter todos os spoilers da história. É segurar a mão dele mesmo sem ver o mapa completo. É escolher acreditar que mesmo quando a rota parece atrasada, a promessa ainda está de pé. Esse plano inclui paz, não como o mundo dá, mas aquela paz interior que não depende do saldo bancário, do resultado do exame ou da resposta que você tanto espera. Inclui esperança, não a esperança frágil, baseada em possibilidades humanas, mas aquela que se firma no caráter imutável de Deus. Quer algo prático? Faça um quadro da promessa. Escreva esse versículo e cole em algum lugar visível. Toda vez que a dúvida bater, leia em voz alta, declare, se Deus disse que tem planos de paz e esperança para mim, então é nisso que eu vou crer. Alimentar a fé é como alimentar o corpo. Precisa ser todo.
Já te claro, esse plano não é sempre confortável. Às vezes envolve espera, às vezes perdas, às vezes portas fechadas. Mas mesmo quando o cenário não combina com a promessa, você pode entregar os fardos a Deus e descansar, porque Ele continua no controle. O plano dele nunca foi te deixar no meio do caminho. A jornada pode até ser cheia de curvas, mas o destino é certo, um futuro cheio de esperança. E esse futuro começa quando você decide confiar mais na palavra dele do que nos seus próprios medos. Depois de tudo isso, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. O que você ainda está tentando carregar sozinho? Porque se a palavra de Deus nos mostrou algo hoje, é que você não precisa mais disso. A ansiedade, a dúvida, o medo, o cansaço, nenhum desses fardos foi feito para você sustentar com as próprias forças. Agora é hora de agir. Não apenas ouvir, mas viver o que foi revelado. O que na prática você vai entregar a Deus hoje? Qual decisão vai tomar? Qual hábito vai mudar? Qual oração vai começar a fazer mesmo sem saber o que vai vir depois? Você não precisa ter tudo resolvido para dar esse passo. Precisa só de um coração disposto. Um coração que diz: Deus, eu confio, mesmo sem entender, eu entrego. E essa entrega é o início de uma caminhada com menos peso e mais paz interior. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa soltar os fardos. Não deixe essa palavra parar em você, seja um canal dela para outros. E antes de sair daqui, responde nos comentários. Qual fardo você escolhe entregar a Deus hoje? Escreve com fé, como um ato profético. É o primeiro passo para viver a leveza que só confiar em Deus pode trazer.